Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, foi bolsonarista, tá não, papai, o bagulho tá doido, oxê. Tá ligado aquele bolsonarista lá, Ibraipá, mandante do bagulho de Marielle? Pronto, meu velho, Chique Brasão, tá ligado? Oxi, STF lá, primeira turma, de Xandão, Padino, tá ligado? Aceitou a denúncia contra ele, meu velho. Unanimidade, papai, sem pano. Eu vou trazer aqui as ideias que Xandão deu lá em Ibraipá pra aceitar a denúncia e os votos da galera, tá ligado? No bagulho na íntegra e sem interrupções. E se pá, mais tarde chega um trechinho em Ibraipá, tá ligado? Não comentado, que eu acho que eu vou colocar aqui pra nós. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like e aqueles comentários também, tá ligado? Pra ajudar nós em engajamento. Se não souber comentar, joga aí sem anistia, tá ligado? E já fortalece. Bora dar uma sacada aqui nos vídeos. Agradeço, Dr. Roberto Neto. Não vou tentar de novo o sobrenome, que eu já errei 4 vezes. Encerramos as sustentações orais. Eu vou passar meu voto, eu distribuí o voto já aos eminentes colegas. Eu vou fazer um resumo do voto, obviamente. O ministro Fux pediu para eu ler as 119 páginas, mas eu vou fazer um resumo e, obviamente, estou à disposição para os esclarecimentos. Iniciando aqui, um rápido resumo, com as preliminares. As defesas dos acusados Domingos Inácio Brazão, João Francisco Brazão e Rivaldo, e agora da tribuna também os vários advogados assim insistiram, requerendo a incompetência da Corte para o processamento da denúncia. Foi citado que, à época dos homicídios, não havia, por parte de João Francisco Inácio Brazão, não havia ainda o exercício do mandato parlamentar que justificaria o deslocamento da competência, no caso do Tribunal do Júri, para o Supremo Tribunal Federal, no caso específico dele. A defesa de Rivaldo ainda apontou que, no caso dele, deveria ser remetido os autos à Justiça Estadual Fluminense com desmembramento. E ainda a defesa de João Francisco Brazão pediu para que o caso fosse afetado ao plenário da Suprema Corte e não a essa primeira turma. Então, eu inicio exatamente afastando todas essas alegações, porque aqui há competência do Supremo Tribunal Federal nos termos tanto do artigo 53, parágrafo 1º, quanto do artigo 102, inciso 1º, letra B. A imputação e o Supremo Tribunal Federal fica... Aqui a análise deve ser feita a partir da imputação feita na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. A imputação da denúncia de crime de organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, a organização criminosa não terminou antes segundo a imputação da denúncia, antes da diplomação de um dos denunciados exatamente por crime de organização criminosa. A natureza permanente, o próprio doutor citou aqui da tribuna, a natureza permanente leva a que a competência mantenha-se no Supremo Tribunal Federal. Bem como, e aí também é importante, há um outro pedido da Procuradoria-Geral da República, não houve a denúncia, mas um pedido já deferido por conexão probatória para investigação por obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Agora, não mais o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850, mas sim o parágrafo 1º, com atos de obstrução das investigações praticadas pelo denunciado João Francisco Inácio Brazão, que é apontado como um dos mandantes dos crimes de homicídio. Então, tanto a natureza permanente da organização criminosa quanto a questão por conexão da investigação, por obstrução de investigação envolvendo organização criminosa, trazem aqui a competência para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, a obstrução, a acusação, a investigação de obstrução e própria organização criminosa estão relacionados ao mandato de deputado federal. Não há possibilidade de obstruir se não houver poder de influência, se não houver a possibilidade de influenciar. Então, aqui eu cito no voto as razões apontadas pela Procuradoria-Geral
da República, e há, entendo eu, evidente nexo funcional entre o desempenho do mandato parlamentar e o que lhe é imputado como obstrução e a própria natureza permanente do crime de organização criminosa. E quero ressaltar rapidamente aos eminentes colegas que esse tema já foi tratado no momento do referendo da prisão. E aqui relembro a todos que os denunciados presos não estão presos só por uma decisão monocrática desse relator. Imediatamente eu levei a sessão virtual, em 24 horas, levei a sessão virtual da primeira turma e, por unanimidade, houve não só o reconhecimento da competência, os itens 2 e 3 da ementa deixam isso muito claro, atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, apontados como mandantes dos crimes investigados nesses atos, com a finalidade de impedir o avanço da investigação para garantir que permanecessem impunes. E o item 3 da ementa referendada pela primeira turma por unanimidade, atos de obstrução dos citados investigados com a finalidade de embaraçar a investigação instaurada para apurar o envolvimento de organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui há, por conexão, a competência do Supremo Tribunal Federal, a conexão patente, a conexão teleológica, a conexão probatória em relação a todas as infrações penais, inclusive em relação à imputação dos 2 homicídios qualificados consumados e de uma tentativa de homicídio qualificado. Cito no voto os precedentes do plenário desta Corte. Ainda há uma das alegações de que crimes dolosos contra a vida não poderiam ser julgados no Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, estabelece a competência do tribunal do júri. Isso já é pacificado no Supremo Tribunal Federal, que as autoridades com prerrogativa de foro detêm prerrogativa de foro, inclusive para os crimes dolosos contra a vida. São todos os chamados crimes comuns, a locução utilizada no artigo 102, inciso 1º, letra B, e aí também letra C para outras autoridades, crimes comuns engloba, entende o Supremo Tribunal Federal, todas as infrações penais. Aqui, o princípio da especialidade da prerrogativa de foro atrai também os crimes dolosos contra a vida. Cito precedentes e cito, inclusive, aqui casos recentes em que o Supremo Tribunal Federal, envolvendo inclusive deputados, entendeu por essa conexão e, consequentemente, por essa competência. E não se trata só das competências relacionadas no Supremo Tribunal Federal. Toda a prerrogativa de foro estabelecida pela Constituição Federal engloba também competências para crimes dolosos contra a vida. Por fim, e esse foi o pedido do denunciado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, afasto o desmembramento, porque nós temos aqui a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal, que diz não violar as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, que é exatamente o que ocorre. Então, eu afasto a preliminar de incompetência, assim como afasto também a preliminar de impedimento ou suspeição do ministro Flávio Dino. Foi pedido por duas das defesas o impedimento ou suspeição do ministro Flávio Dino por exercer, à época do início do reinício das investigações pela Polícia Federal, exercer a função de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Aqui inexiste hipóteses previstas no artigo 252, 254 do Código de Processo Penal. Eu gostaria de lembrar a ministra Carmen, acho que ainda não nos dava o prazer de pertencer à primeira turma, mas o ministro Fux já estava aqui comigo, ou eu estava com ele, porque cheguei depois. Houve uma arguição extremamente semelhante a esse caso, num habeas corpus, em relação a uma chacina que ocorreu
em São Paulo, e um dos acusados se encontrava preso e houve a arguição do meu impedimento ou suspeição, porque à época que ele foi investigado e preso, eu era secretário de Segurança Pública de São Paulo. E, obviamente, foi afastado pela turma, como agora afasto também do ministro Flávio Dino, porque seja o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, seja o secretário de Justiça ou de Segurança Pública, não tem ingerência na autonomia funcional dos delegados que exercem há o poder de investigação. Não há aqui nenhuma comprovação de nenhum fato que possa acarretar o impedimento, não, porque são regras objetivas, mas muito menos a suspeição. E ainda aqui coloco no voto que a suspeição foi arguída em desacordo com a norma regimental. A suspeição deve ser arguída perante o presidente do Supremo Tribunal Federal e no prazo estipulado. Não foi feito, também por essa razão afasto e cito inúmeros precedentes, outros precedentes ligados a ministro de Estado da Justiça, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu não existir, seja impedimento, seja suspeição ao ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que depois se torna ministro da Justiça. Nós teremos, inclusive, dificuldade, ministro Zanin, porque hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal, nós temos 3 ex-ministros da Justiça e Segurança Pública, eu mesmo, o ministro André e o ministro Flávio Dino, se, pelo fato de ter sido ministro da Justiça, ficar impedido de causas penais ligadas à Polícia Federal. Então, afasto também essa arguição. Também afasto a alegação de cerceamento de defesa. E afasto, e gostaria aqui de dizer que da tribuna não foram ditas frases corretas. Nós temos aqui advogados, magistrados, membros do Ministério Público, nós temos dever de lealdade com os fatos. Eu tenho aqui todas as certidões de acesso integral de todos os advogados a todas as provas do processo. Não é cabível que um advogado, doutor, venha aqui nessa tribuna e diga que não tenha tido acesso a todas as provas do processo. Isso é um absurdo processual que se faça. Eu tenho aqui o senhor, o seu escritório, está tudo aqui certificado, tiveram acesso ao apenso 1 do inquérito 4955, que é a delação do Corréu. O fato do senhor querer a gravação da delação que não se encontra nos autos, veja, isso não é cerceamento de defesa, porque ninguém pediu para que viesse aos autos quando houve a denúncia do Ministério Público. Então, Vossa Excelência, assim como todos os advogados, tiveram integral acesso aos autos. Aqui tem o advogado Márcio Martagão Gesteira Palma, devidamente constituído pelo seu patrono, Domingos Inácio Brazão, que teve integral acesso aos autos dia 6 de maio, dia 22 de maio, dia 2 de abril, dia 5 de abril. Se ele não passou para o senhor, aí o problema não é desta corte, o problema é de Vossa Senhoria. Então, afasto totalmente essa alegação. Todos os autos, a íntegra de toda a colaboração premiada, seja do Corréu, que na verdade não é nem Corréu aqui, seja do Rony Lessa, tudo foi integralmente entregue a todas as defesas. E no voto, para facilitar Vossas Excelências, eu coloco folha por folha, certidão por certidão, transcrevo as certidões, afasto, portanto, a alegação de nulidade pelo cerceamento de defesa. Se as defesas querem trazer novos elementos para comprovar a inocência, eventualmente recebida a denúncia, que o tragam. Houve, por exemplo, um pedido, e também depois a alegação de cerceamento de defesa, um pedido da defesa do codenunciado Rivaldo no STJ para ter acesso ao incidente de deslocamento de competência. Se pediu no STJ e vem se alegar cerceamento de defesa no Supremo Tribunal Federal. Então, é algo esdrúxulo, para se dizer o mínimo.
O quarto ponto, alegado a inexistência de inépcia da inicial, preenchimentos aqui estão preenchidos todos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Nós sabemos, é uma lição antiga do mestre João Mendes de Almeida Júnior, sempre citado em todas, ou pelo menos a maioria das decisões dos penalistas e processualistas penais, é que a denúncia precisa apresentar uma exposição narrativa e demonstrativa. Deve apresentar o fato e todas as suas circunstâncias. Ou seja, não só a ação transitiva, como indicar a pessoa que a praticou, os meios empregados, o malefício produzido, os motivos que determinaram, o lugar onde a praticou, o tempo, deve descrever o corpo de delito, indicar as razões de convicção, apresentar o rol de testemunhas de uma forma lógica. É assim que a denúncia deve se apresentar. E no momento processual, nesse momento processual, que é o momento processual de cognição sumária, para o recebimento da denúncia, ou seja, se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público, por meio do seu Procurador-Geral da República, no caso, o Vice-Procurador-Geral da República, que ofereceu a denúncia, expôs os fatos criminosos, todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime. Eu trago aqui no voto, transcrevo, obviamente não vou cansá-los, transcrevo a denúncia, o detalhe da denúncia, se a denúncia, se os indícios de autoria vão ser confirmados durante a ação penal, é para isso que nós temos aí sim o contraditório e a ampla defesa. Mas da leitura da denúncia e das provas juntadas pelo Ministério Público, verifica-se que a Procuradoria-Geral da República expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 41. Foi coerente a exposição dos fatos, descreveu satisfatoriamente a existência dos crimes em tese de organização criminosa, homicídios qualificados, 2 consumados e 1 tentado, permitindo o que nós exigimos aqui no Supremo Tribunal Federal, não só para esta corte, mas para todo o Poder Judiciário, que a descrição dos fatos permita aos acusados a plena compreensão das imputações e, a partir disso, que seja possível o pleno exercício de defesa. E as próprias sustentações orais demonstraram que não há dúvida por parte de nenhuma defesa de quais são as imputações realizadas pela Procuradoria-Geral da República. De forma clara e lógica, a Procuradoria-Geral da República expôs que, após a colaboração premiada de um dos suspeitos, na verdade, o executor material, confesso, Rony Lessa, foi possível colher indícios mínimos de autoria e materialidade a respeito da existência de uma possível organização criminosa relacionada às milícias do Estado do Rio de Janeiro, no qual, em tese, isso foi dito também na sustentação oral do Ministério Público, o deputado federal João Francisco Inácio Brazão faria parte, exercendo influência política desde os anos 2000 e que teria sido responsável pela prática como mandante dos crimes de homicídios perpetrados contra as vítimas Marielle Francisco da Silva, à época vereadora do município do Rio de Janeiro, Anderson Pedro Matias Gomes, então motorista da vereadora, ambos aqui homicídios consumados, fatais, e a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves Chaves, então assessora da vereadora Marielle Francisco da Silva. Além disso, também de forma coerente, de forma que possibilite ampla defesa, os acusados João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca, a descrição de que formaram alianças com diferentes grupos de milícias que se encontravam no Rio de Janeiro. Ainda a denúncia descreve detalhadamente que Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo de Alves Pereira estariam ajustados não só com o colaborador Rony Lessa, mas também com Elcio Vieira de Queiroz,
Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, e Edmilson da Silva Oliveira, conhecido por Macalé, na prática dos crimes de homicídio já perpetrados contra as vítimas já descritas. Ainda a peça acusatória estabeleceu um elo entre os interesses com indícios suficientes para esse momento processual, entre os interesses que diz escusos dos denunciados com o motivo e a motivação dos crimes de homicídio, descrevendo a denúncia de forma pormenorizada as condutas criminosas imputadas aos acusados, inclusive delimitando que o homicídio da vereadora Marielle de Anderson e a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves Chaves, esses homicídios foram, segundo a Procuradoria-Geral da República, foram planejados a partir do segundo semestre de 2017, bem como que foram os mandantes, indicou quem foram os executores e a motivação voltada para resguardar os interesses econômicos em áreas dominadas pela milícia e também para resguardar interesses econômicos de loteamentos clandestinos na cidade do Rio de Janeiro. Então, ficou evidenciado que o discurso acusatório permite, de forma lógica, a todos os denunciados a total compreensão das imputações contra eles formulados e, por conseguinte, garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. E mais, além de não ser inepta a denúncia, há, entendo, presença de justa causa para a instauração de ação penal pelos tipos penais de organização criminosa armada, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Penal, por 3 vezes, sendo 2 consumados e um na forma do artigo, na forma de tentativa do artigo 12, inciso 1º. E aqui a justa causa, ou da justa causa, faz parte a colaboração premiada corroborada por outros elementos probatórios. Nós estamos, ministra Carmen, todos estão acompanhando, nós estamos num momento de ataque ao Instituto da Colaboração Premiada. Estamos no momento em que alguns defendem a extinção da colaboração premiada. Nós tivemos, ao longo, no meu voto, eu cito detalhadamente toda essa construção que houve, primeiro, a partir de convenções internacionais para o combate à criminalidade organizada, para a grande criminalidade organizada, e isso resultou na Convenção de Palermo. Depois, essa tentativa de se trazer as convenções para o Brasil, a atuação legiferante do Congresso Nacional, até que, num determinado momento, nós tivemos a nossa lei contra organizações criminosas, tivemos a introdução de vários mecanismos importantes de combate a organizações criminosas, ao narcotráfico, e a todo resultado de tráfico, seja de armas, seja de pessoas também, com uma série de homicídios. Entre esses instrumentos, a possibilidade de se infiltrar agentes, mas também a possibilidade de colaboração premiada. E a colaboração premiada foi sendo ajustada no Brasil. Num primeiro momento, a legislação, e esse Supremo Tribunal Federal insistiu muito em várias decisões, não se permitia condenação tão só com base em colaboração premiada. Mas foi mais além a jurisprudência e depois a legislação, não permitindo nem o recebimento de denúncia tão somente com base em colaboração premiada. Porque colaboração premiada não é prova. Colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Se é meio de obtenção de prova, a partir do indicado pelo colaborador, a necessidade de que se produza, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, que se produza provas suficientes, num primeiro momento, os indícios suficientes para o recebimento da denúncia. Num segundo momento, aí sim, sem qualquer dúvida razoável, que se produza provas concretas para um final érito condenatório. Entendo aqui, e rapidamente vou descrevê-los,
que há a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, porque a colaboração premiada foi corroborada por outros elementos probatórios que trazem os indícios suficientes de autoria necessários para esse momento de cognição sumária do recebimento da denúncia. A justa causa, a partir dos seus 3 componentes, sempre analisados por essa Suprema Corte, tipicidade, punibilidade e viabilidade da ação penal, garantindo a presença de um suporte probatório mínimo a indicar legitimidade da imputação realizada pelo Ministério Público, está presente. Está presente porque, além do detalhado ou da detalhada narrativa feita pelo colaborador, Rony Lessa, nós temos, e aqui eu fiz questão de trazer no voto e indicar vossas excelências 2 tabelas de referências de indícios e provas trazidas aos autos pela Polícia Federal durante a investigação que corroboram essas afirmações do delator, corroboram esses indícios necessários. Primeiro, as referências em relação à organização criminosa, ou seja, a relação entre irmãos Brazão e Macalé Folhas, o documento EDOC 216, outras imputações ditas pelo delator e que batem exatamente com toda a produção probatória exposta na conclusão da CPI das milícias da Alerj, também aqui, folhas 18.383, o que foi apontado em relação à organização criminosa pelo delator e se comprova nas denúncias e sentenças de Laerte Silva de Lima e Ronald Paulo Alves Pereira, milicianos condenados, aqui o EDOC 224, e vários, só em relação ao crime de organização criminosas, eu trago 10 documentos, pontos específicos, inclusive depoimentos, que trazem os indícios necessários a corroborar os elementos trazidos pela delação, pela colaboração premiada, para que a denúncia possa ser aceita em relação ao crime de organização criminosa. Da mesma forma, em relação aos 3 homicídios praticados, sendo um na forma tentada, igualmente a investigação da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público apontam diversos elementos indiciários e probatórios que corroboram as alegações, diversas alegações feitas pela colaboração premiada. Aqui, em relação aos homicídios, trago na tabela 17 tópicos específicos que, comparando com a colaboração premiada, dão sustentáculo para que o Ministério Público possa, como fez, trazer ao Supremo Tribunal Federal a denúncia e tenha a possibilidade, a partir do recebimento da denúncia, de comprovar. Volto a insistir, aí sim, sem dúvida razoável, comprovar que esses elementos indiciários que corroboram a denúncia realmente podem levar a um édito condenatório. Se não houver essa comprovação por parte do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República durante a ação penal, nós teremos aí a absolvição, como de praxe deve ser realizado. Ainda é importante colocar, e cito aqui nominalmente, cada um dos documentos que comprovaram, que trazem a justa causa por, corroborar a colaboração premiada, documentos de folha 405 a 1506, toda uma análise detalhada da Polícia Judiciária, termos de declaração, trago aqui o que, repito, juntado aos autos, anexo 1, que todas as defesas tiveram possibilidade de contato e todas as certidões mostram que foram transferidas à defesa, a própria declaração de Elcio Vieira de Queiroz, e transcrevo aqui, corroborando no que importa para o momento de recebimento da denúncia, o que foi dito pelo colaborador Rony Lessa. Da mesma forma, o depoimento extrajudicial prestado por Otacílio Antônio Dias Júnior, acerca do veículo utilizado no dia do crime, termos de declaração aqui no EDOC 600
2005. Da mesma forma, depoimento extrajudicial de Arley de Lourival Açucena, também juntado no EDOC 650, anexo 1, tudo isso transcrito detalhadamente no voto. Então, aqui há, e esse é o ponto importantíssimo, há, para fins de justa causa, há documentos, há depoimentos, há, nesse juízo de cognição sumária inicial, há fortes indícios corroborando, vários elementos indiciais corroborando a colaboração premiada trazida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A colaboração premiada, nesse caso, que foi por mim homologada, ela foi assinada tanto pela Procuradoria-Geral da República, quanto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Federal, os 3 órgãos atuando em conjunto. Então, há aqui fortes elementos indiciários que permitem lastrear um juízo positivo de admissibilidade da denúncia, porque, como foi dito na tribuna, não é possível receber a denúncia somente com a colaboração premiada. Então, aqui há, e além desses citados por último, as 2 tabelas que indiquei a Vossas Excelências, há um forte juízo positivo de elementos lastreando a admissibilidade da denúncia. Faço um tópico específico, um tópico 5.2 do voto sobre a organização criminosa armada, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850. Faço no voto, como disse, esse histórico, inclusive das organizações criminosas no Brasil e da legislação brasileira, que introduziu com toda essa segurança agora a questão da colaboração premiada, que é um instituto importantíssimo para o combate ao crime organizado. O Brasil deu um avanço no combate ao crime organizado com o Instituto da Colaboração Premiada. Nós podemos gostar ou não do método, mas que é um instituto que no mundo todo tem grande sucesso, e a legislação brasileira já é suficiente para evitar abusos, exatamente com essa previsão de que nem a denúncia pode ser recebida se não houver elementos indiciários comprovando naquele momento os fatos apontados pelo colaborador. Então, as alterações legislativas tiveram, ao meu ver, com sucesso, o objetivo de garantir na persecução penal uma eficácia na produção de provas, garantindo também o direito da defesa, garantindo o acusado que não possa vir a ser processado tão somente porque, eventualmente, alguém inventou alguma coisa em relação a ele. Então, aqui, em relação a João Francisco Inácio Brazão, a Domingos Inácio Brazão, a Robson Calixto Fonseca, o crime imputado aos denunciados, previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, apresenta a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, não só pela colaboração premiada, mas por diversos indícios que vêm lastreando essa colaboração. E, repito, nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes as características e os requisitos para a tipificação do delito de organização criminosa, com específica divisão de tarefas, estrutura interna verticalmente organizada, a partir do indicado pela autoridade policial em relatório de investigação, que transcrevo também no voto e não vou cansá-los. Mas é importante destacar que já no ano de 2008, quando da aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à investigação da ação de milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria, todos se recordam, no então deputado estadual, depois deputado federal, hoje presidente da Embratur, o então deputado Marcelo Freixo, já havia notícia de que a milícia exercia atividades no bairro de Oswaldo Cruz, que contava com a atuação de Macalé no grupo paramilitar, em área de influência política dos irmãos Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão. São informações lá de 2008 que foram trazidas novamente
pela colaboração premiada e foram lastreadas por indícios suficientes para esse momento. Eu cito aqui também o que a CPI das milícias trouxe para comprovar que a colaboração aqui foi utilizada pela Procuradoria-Geral da República no oferecimento da denúncia exatamente como a lei exige. Foi utilizada como meio de obtenção de prova. E a partir desse meio de obtenção de prova, a Procuradoria-Geral da República trouxe fortes indícios de autoria, que no momento processual é o necessário e suficiente para o recebimento da denúncia. Da mesma forma, em relação à questão dos homicídios, há toda uma transcrição na denúncia dos antecedentes fáticos, isso foi dito também aqui pelo eminente subprocurador-geral da República, descreve os antecedentes fáticos, depois a motivação dos crimes de homicídio e, por fim, a própria execução desses crimes. Tais circunstâncias reforçam aqui os indícios, ainda indícios de autoria comprovada a materialidade, de que os denunciados estariam unidos de forma estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com inúmeros outros agentes, alguns identificados e já processados em outras ações penais, outros ainda não identificados, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes. E, além disso, indícios de que houve, por parte dos denunciados, a participação nos 3 crimes de homicídio, 2 de forma consumada e 1 de forma tentada. Dessa forma, entendo presente a justa causa para a ação penal em relação aos acusados, aos todos os denunciados pelo Ministério Público. Quero ainda, em relação aos homicídios, após anos de investigação, a autoridade policial apontou e trouxe ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia, os elementos descritos, a motivação política, em razão da participação da vítima em atividade política que visava dificultar a atuação das milícias do Rio de Janeiro na questão de loteamentos clandestinos e na questão de terras, além de ter apontado diversos indícios de que os acusados Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo de Alves Pereira estariam ajustados não só com o colaborador Rony Lessa, mas também com Elcio Vieira de Queiroz, Maxwell Simões Correia, conhecido, já disse, por Suel, e Edmilson da Silva Oliveira, conhecido por Macalé, na prática dos crimes de homicídios praticados contra as vítimas já citadas. Trago aqui no voto o importante trecho citado no relatório elaborado pela Polícia Federal, a informação da Polícia Judiciária 003 de 2023. Trago também outra informação, a 017 de 2023, de folhas 304 a 404, corroborando as informações trazidas por Rony Lessa. A denúncia da Procuradoria-Geral, nesse momento processual, estabeleceu um elo entre os possíveis interesses escusos dos denunciados com a motivação dos crimes de homicídio, 2 consumados, 1 tentado, com base em diversas provas indiciárias, documentos, testemunhos, inclusive extrajudiciais, que corroboraram os depoimentos apontados na colaboração premiada, descrevendo de forma pormenorizada as condutas criminosas imputadas aos acusados, inclusive delimitando quem foram os mandantes, quem foram os executores, todos, entretanto, voltados. A finalidade era de resguardar, segundo a Procuradoria-Geral da República, e os indícios aqui corroboram, o interesse econômico em áreas dominadas pela milícia e loteamentos clandestinos na cidade do Rio de Janeiro. A denúncia, então, está fundamentada não apenas na colaboração premiada de Rony Lessa, o qual
vista da ruptura de eventual pacto de silêncio que celebrara com Elcio Vieira de Queiroz, resolveu delatar minuciosamente fatos jurídicos relevantes e que possuía conhecimento. Mas a denúncia está fundamentada em diversos elementos indiciários, depoimentos, documentos que corroboram essas imputações iniciais feitas pela Procuradoria-Geral da República. Acrescento ainda relatório de inteligência financeira envolvendo o Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e sua esposa Érica Andrada de Almeida Araújo, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, o testemunho de Arleide Lourival Santana, que já me referi anteriormente. Então, há aqui fortes indícios que possibilitam o recebimento da denúncia. A acusação, portanto, e já indo à conclusão, a acusação, portanto, apresenta todos os elementos suficientes para a caracterização, nessa fase processual, dos indícios necessários de autoria, demonstrado, portanto, ao menos de forma indiciária, suficiente e necessária essa fase processual de cognição não exauriente, que os termos da colaboração premiada, os depoimentos de diversas testemunhas e provas produzidas durante a investigação policial, para convergir com o que foi apontado na colaboração premiada, permitem, pelo menos de forma preliminar, apontar a existência de fortes indícios de autoria não só do crime de organização criminosa, mas também dos crimes de homicídio, com suspeita de motivação política e que fora arquitetado, ao que tudo indica, no segundo semestre do ano de 2017. Ocasião em que os acusados Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão teriam determinado a Edmilson Oliveira, o Macalé, que preparasse a execução da vítima Marielle Francisco da Silva, mediante promessa de recompensa, consistente em um loteamento a ser levantado nas imediações da rua Comandante Luiz Souto, Tanque, no município do Rio de Janeiro. A materialidade dos homicídios está comprovada pelos laudos e pelo laudo de exame de necropsia e pelo exame local, pela reprodução. Aqui eu cito tudo o que foi realizado. Também faço uma breve, nem haveria necessidade nesse momento, porque a defesa, os denunciados, se recebida a denúncia, os réus se defendem dos fatos, não necessariamente da capitulação feita pelo Ministério Público, porque será o Poder Judiciário que irá analisar no momento da sentença, mas trago aqui também uma breve digressão sobre as qualificadoras imputadas e nos termos lógicos apontados pela Procuradoria-Geral da República estão presentes também nesse momento. Então, há a justa causa para ação penal. Diante do exposto e me colocando aqui, como disse, à disposição de Vossas Excelências para eventual complementação, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida contra João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca pela prática da conduta descrita no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013, e contra João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronald Paulo de Alves Pereira pela prática das condutas descritas no artigo 121, parágrafos 2º, 1, 3 e 4, combinados com o artigo 29, caput, todos do Código Penal, vítima Marielle Francisco da Silva, vítima Anderson Pedro Matias Gomes, e na forma do artigo 14.2, tentativa, a vítima Fernanda Gonçalves Chaves, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. E finalizo no voto, tendo em vista que o crime de organização criminosa tem natureza permanente e perpetuou-se mesmo após, segundo a denúncia, a diplomação do acusado João Francisco Inácio Brazão, determina que se dê vista à Câmara dos Deputados para fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria absoluta de seus membros, a possibilidade de sustar o andamento da ação penal. É o voto. É questão de fato, doutor? Sim, excelência. Então, por favor. Excelência, em respeito a Vossa Excelência e ao próprio tribunal, eu queria esclarecer que o
que a defesa trazendo na petição é que, apesar do que Vossa Excelência disponibilizou, o fato é que esses expedientes, eu cito, são 20 expedientes, não estão contidos no material que Vossa Excelência disponibilizou. E eu, com todas as venas, eminente relator, eu não tenho recursos para buscar isso, porque eu não sei sequer onde esses expedientes estão. Mas a Polícia Federal fez referência a todos eles, e eu cito as páginas. Obrigado, e eu não posso doutor. buscar isso. Obrigado. Então eu pedi a Vossa Excelência que oficiasse a polícia para que ela trouxesse. Obrigado, doutor. Então, é exatamente isso que foi dito. Tudo que está nos autos foi disponibilizado. E a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi com base no que está nos autos. O que não está nos autos seria, eu diria, impossível disponibilizar, mas a defesa, se recebida a denúncia, as defesas podem requerer e eu determinarei a juntada. Como voto, o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, anteriormente ao meu voto, eu indago de Vossa Excelência quanto à, entre aspas, exceção que foi ofertada e como é o procedimento que Vossa Excelência indica sobre essa, entre aspas, exceção. Como o impedimento e a suspeição, principalmente for o íntimo, devem ser indicadas pelo próprio impugnado, digamos assim, ou, no caso, pelo presidente, no caso da suspeição pelo presidente do tribunal e não houve, acho que Vossa Excelência pode votar normalmente, como eu, no caso citado anteriormente, também votei. Eu saúdo, portanto, Vossa Excelência, os nobres pares, assim como cumprimento a acusação, as defesas, todos os presentes. Senhor presidente, eu, como de hábito, ouvi a todos e analisei o voto de Vossa Excelência, até comparei com o seu livro, né? Já dá para fazer outro já. E de fato, eu encurtei bem. Eu vi o resumo. E eu quero homenagear o voto de Vossa Excelência, acompanhando plenamente, até também em consideração às defesas, uma vez que qualquer análise que vá adiante da feita no voto seria, obviamente, uma indevida confusão entre recebimento de denúncia e julgamento de mérito, aí sim prejudicando as defesas, que, doravante, consoante o voto de Vossa Excelência que eu acompanho, poderá, obviamente, se exercer em toda a sua plenitude. Portanto, creio que, em relação à competência, desmembramento, súmula 704, a configuração da justa causa necessária, creio que foi tudo muito bem exposto, indicado, tanto no voto escrito quanto agora na exposição oral, razão pela qual eu acompanho integralmente o relator. Agradeço, ministro Flávio Dino. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, ministro Fux, ministro Dino, senhor subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos Lima, senhores advogados, advogadas e todos presentes. Também eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência, parabenizando pelo voto, afastando as preliminares que foram arguídas e também verificando a presença de todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Gostaria apenas de fazer duas observações, realçar que, neste momento, não estamos analisando provas para fins de condenação, mas sim para a instauração de uma ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República deverá fazer prova de culpa. Então, é isso que estamos aqui analisando. Em segundo lugar, foi questionado também da tribuna o acordo de delação do senhor Rony Lessa e também o fato de ter sido arrolado na denúncia. Mas eu acho que é justamente essa oportunidade que a defesa terá para ouvir e confrontar esse colaborador de forma ampla, poder, inclusive, demonstrar eventuais inconsistências e até mesmo uma versão mentirosa que tenha sido por ele contada. Mas isso se dará durante a instrução. Então, com essas duas observações, senhor presidente, e mais uma vez parabenizando Vossa Excelência pelo voto, eu o acompanho integralmente. Agradeço, ministro Cristiano Zanin. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, que com 119 páginas não deixou pedra sobre pedra. Queria saudar Vossa Excelência pelo voto, que é nosso dever de ofício, e também saudar o doutor Luiz Augusto Santos Lima, subprocurador-geral da República, os colegas integrantes, os advogados presentes, estudantes
e manifestar essa integral concordância. Agradeço, ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, com os cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, todos que nos assistem. Também eu, senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência, tal como aqui enfatizado por Vossa Excelência, desde o exame das preliminares. O que se tem agora é uma descrição de fatos que podem, em tese, constituir delito a ser punido na forma da legislação vigente. Portanto, são indícios que indicam a possibilidade de ter havido tudo que foi descrito de maneira clara, de maneira objetiva, sem provas, porque as provas se dão na instrução, agora é apenas o recebimento, um cenário que tende exatamente a que Vossa Excelência descreveu, a ser suficiente como justa causa para a instauração de uma denúncia, que é o que estamos fazendo. Provas serão produzidas exatamente nos termos de instrução, como na legislação, incluído aí o que foi arguído como homicídio que teria sido praticado neste caso e que, eventualmente, vai ser provado ou não com as consequências, incluídas aí as de competência mesmo, de julgamento, mas que aqui se afirma pela súmula vinculante 45, que, em princípio, se mantém a competência, isto será objeto, se for o caso, depois das provas produzidas, de outro encaminhamento ou de manutenção do que se tem como jurisprudência predominante neste momento. Portanto, eu estou também, presidente, votando exatamente no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Agradeço, ministra Carmen, e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos termos do voto do relator. O bagulho é doido, papai. Tem pano pra bolsonarista não, velho. Agora ainda tem muito bolsonarista pra aprender, viu, Xandão? Bora trabalhar. E rapaziada, já vou encerrando os vídeos por aqui, pá, que ele ficou grande. Se inscreve no canal se não for inscrito, aquele like também nervoso pra ajudar nós em engajamento. E os comentários, pode comentar qualquer coisa, viva Xandão, viva Dino, viva democracia. Comenta aí, meu velho, pra ajudar nós em engajamento, por favor. Tamo junto, sim, preço da picanha caindo, viu, papai? Oxi, muito churrasco pra nós, fogo no gado, meu velho. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!